você percebe, assim, que no pós-edital, você conseguia mudar a carga horária? Porque você não controlava, né? Hora líquida de estudo, esse É, tipo de coisa. né? Você ia mais solto. Eu sempre achei mais vaidade a hora líquida, porque eu Sim. falo, né? Eu vou tentar o máximo possível. Só que eu percebia, até quando eu cheguei no edital, no pós-edital de Minas, que eu estava muito esgotado. Porque tinha uma época ali que eu fazia os 2 turnos e ainda fazia um terceiro turno de noite. Então, por exemplo, chegava ali, estudava de manhã, de tarde e de noite ali, depois da janta, colocava umas 2 horas ali, daí eu percebi, cara, que não tinha como. Então, alguns pós-editais eu acabava estudando menos. Só que Uhum. com maturidade você fala, pô, tá certo, por quê? Porque eu tenho uma base e eu já fui bem lá atrás. E daí você ia validando, você fala, pô, Sim. porque não, né? Você chega. E agora é bonito falar assim, né? Mas é difícil tomar essa decisão na hora, né? Porque você tá pressionado, cara. Tipo, você. Acontece, né? Eu gravei um vídeo uma vez falando que, pô, quando eu passei lá para MPT, eu não esperava, assim, né? Tipo, não tava estudando para MPT, eu passei para a segunda, terceira fase. O que que aconteceu? Bateu insegurança. Tirei É, férias, comecei a estudar pelo menos 12 horas por dia, assim, na loucura, sabe? uhum, Buguei no dia da prova. E ninguém botava conseguia tirar da minha cabeça que eu tinha que fazer aquilo, sabe? Porque eu estava no meio do tornado lá, não conseguia ter essa visão. Na verdade, eu tinha que diminuir minha carga horária. Você foi muito maduro para fazer isso, né, cara? pois é, exatamente. É que, lógico, assim, eu tenho amigos meus que hoje em dia falam comigo assim, pô, que são concurseiros também, falam, pô, queria estudar mais agora, não pode tal. Eu falo assim, só que eu reconheço, eu falo, é fácil falar depois de ser nomeado, você dar uma relaxada, É, é e tal, é isso. fácil falar, porque eu dificilmente fazia isso, eu cheguei a fazer depois ali, quando. Sim, até uma coisa, cara, que eu tô pensando, quando você foi fazer o de Minas, você já estava mais confiante também, talvez, numa nomeação ali do Rio Grande do Sul. Então, isso permitiu, talvez, que você tivesse mais maturidade. Exato. E daí, por exemplo, quando eu fui fazer Goiás, eu já tinha também o resultado de Minas, porque Minas tem muito cargo vago para técnico. E eu tive uma colocação boa, razoavelmente boa para técnico. Uhum. Então, eu já tinha de analista, de técnico, eu ficava pensando, se for. Porque tem esse embate até hoje, né? Pô, será que vão chamar mais técnico, mais analista? Será que vai ser igual antigamente? Será que não? Eu já tinha aquilo. Pô, se chamarem mais analista, tô dentro no Rio Grande do Sul. Se chamarem mais técnico, tô dentro em Minas. Então você vai relaxando efetivamente, né? Só que é muito difícil fazer isso estando ali sem ter nada, né? Então eu entendo, mas é muito em prol da saúde mental, né? Porque às vezes você fica naquela, pô, edital, tal, você acaba vivendo só o concurso, daí depois você passa, fala, pô, mas e agora, né? Você nem sabe o que você gosta de fazer no teu tempo livre, né? Porque você só estudava. Exato. Não, mas faz parte, é muito difícil para o concurseiro que está no meio do processo ter essa visão. Isso começa a aparecer quando você vai tendo resultado. Que aí É, você fala, pô, tô conseguindo, então já dá para tirar o pé um pouquinho aqui, né? exatamente, exatamente. O Tribunal Federal normalmente tem uma estabilidade muito grande de banca, né? FCC, é, FCC, FGV e Sebrasp, né? A gente já pensa nessas bancas normalmente. Agora vai ter o TRF3, que é a VUNESP, que assim, tipo, é uma banca grande, só que mais regionalizada de São Paulo e tal, e tem um perfil muito parecido hoje com a FCC, eu acho até. Também. Aí aparece uma FUMARC. Como que você fez para se ajustar, cara? Porque isso daqui, né? Você falou que foi uma dor e tal, só que assim, foi dor para todo mundo, né? Todo mundo que estava competitivo ali em tribunal. Como que você fez na prática para se ajustar? Olha, assim, foi uma das provas mais frustrantes para mim, porque, assim, desde a preparação eu já sabia que ia ser difícil. E não é uma questão de difícil porque é difícil, mas porque as questões às vezes são pouco técnicas, acabam sendo um pouco sem noções, né? Até, por exemplo, português, assim, lógico que não era uma FGV, mas era meio maluco, então tinha uma cobrança meio ruim da Tinha parada informática. gramatical também, eles pediam muita coisa É, gramatical até no final das contas e, também, não pede? e daí, por exemplo, informática veio de uma maneira, se eu colocar assim, para qualquer um fazer essa prova de informática, o cara vai falar, pô, isso aqui nem um cara de TI acerta. Então, assim, essa parte geral veio muito, muito estranha, assim, sabe? E daí, conhecimento específico para técnico veio muito ridículo, assim, não, digo ridículo para o nível que o Pro pessoal estuda. padrão, né? Sim. Fora da curva, né? Lógico, Para baixo, no caso. tipo, errei algumas e tal, mas digo assim,
é muito injusto com quem estuda chegar e olhar assim, isso aqui é um ramo do direito, daí tá, público, privado, direito aquático, sei lá, marítimo, um negócio assim, maluco, tá? Fala, Aham. pô, então essa parte de específico veio de uma maneira muito tranquila e a parte de gerais veio assim muito maluca. Então foi uma prova que você não observou um padrão assim do pessoal que vinha passar lá em cima também, um ou outro, porque daí a redação também o pessoal eles assim não fizeram não colocaram um critério muito alto assim para redação. Então a redação todo mundo foi lá em cima quase. Então meio que desempatou quem foi bem em português e informática, que também não tinha, Sim. foi mais ou sorte, ou um mérito aqui. Talvez esse concurso tenha dado um privilégio para quem veio de uma pegada assim, sabe, TJ São Paulo, que Pode ainda ser, tem aquele conhecimento, sabe? É diferente, né, gente? Não é que é mais fácil, eu acho, para o iniciante, sabe? Então, esse tipo de prova dá um privilégio para o iniciante, né, cara? é, Quem tem um conhecimento mais robusto já espera é. uma prova mais pesada, tem um alinhamento para isso, é diferente a prova, né, cara?